Se eu soubesse o que me esperava naquele hospital, eu teria fugido. Fugido de mim mesma. Fugido do passado. Fugido da verdade. Meu nome é Patrícia, tenho 42 anos, sou mãe da Amanda. Uma menina que criei sozinha desde os 6 meses de vida, até conhecer o Júlio, meu atual marido. Um homem que chegou quando eu estava cansada de lutar sozinha e parecia ter sido enviado por Deus. Carinhoso, prestativo, trabalhador, ajudou a criar minha filha como se fosse dele. E por isso mesmo, eu confiava nele mais do que em mim. A Amanda sempre foi minha melhor amiga. Sempre. Era o tipo de filha que sentava no sofá para ver novela comigo, que me abraçava do nada na cozinha e dizia, "Te amo, mãe." E quando a adolescência chegou e depois a vida adulta, ela não se afastou como tantas filhas fazem. Ela ficou. A gente era muito unida. Quando ela engravidou, foi um susto. Ela só tinha 19 anos. Disse que não sabia quem era o pai. Disse que foi um erro, que tinha acontecido numa festa, com alguém que ela não quis identificar. Eu fiquei arrasada, claro, mas não julguei, eu acolhi, porque era minha filha, minha bebê, e eu prometi a mim mesma que estaria com ela, com ou sem o tal pai. Mas teve algo estranho naquele dia em que ela me contou. Os olhos dela estavam cheios de medo. Não era só um susto de gravidez indesejada. Era algo mais, algo que eu não conseguia entender. Eu lembro que o Júlio ficou sério demais quando soube. Quase mudo. Ele sempre foi muito participativo em tudo. Mas ali, ele se afastou. Disse que ia respeitar nosso momento, que era coisa de mãe e filha. Só que, depois disso, ele começou a se trancar no quarto de hóspedes. Dizia que era por causa do barulho, da gravidez, do estresse. E eu, burra, aceitei. Eu me lembro de ter perguntado para Amanda, "Filha, você tem certeza que foi só um erro? Que esse homem não está te pressionando ou te ameaçando?" E eu calei, porque achei que estava respeitando o espaço dela. Eu acreditei que, com o tempo, ela confiaria em mim de novo. Mas, no fundo, algo dentro de mim gritava, e eu escolhi ignorar. O tempo passou, a barriga cresceu, e o nosso relacionamento foi ficando mais silencioso. Eu já não a via como antes. Ela estava mais reclusa, mais distante, mais tensa. E o Júlio, cada vez mais frio. Teve uma noite que acordei de madrugada e não encontrei ele na cama. Fui na cozinha, fui no quarto de hóspedes, fui no quintal. Nada. O carro estava na garagem. O celular na sala, mas ele sumido. Só reapareceu às 5 da manhã, dizendo que tinha ido caminhar para esvaziar a cabeça. Eu perguntei, "Às 3 da manhã, Júlio, você foi caminhar no escuro?" Tô ficando com insônia, Patrícia. Se quiser me vigiar agora, fica à vontade. Eu não quis brigar. Achei que era só estresse. Quem em sã consciência desconfiaria de algo? Tão sujo, tão monstruoso. Na reta final da gravidez, a Amanda decidiu que queria ter o bebê em casa. Eu achei perigoso, tentei convencer. Mas ela chorou tanto, disse que não queria hospitais, que tinha pavor de médicos, que queria só eu e uma parteira. Acabei cedendo. O dia chegou. Uma manhã tensa. A bolsa rompeu, a parteira veio e o Júlio desapareceu de novo. Eu tentei ligar, mandei mensagem, nada. Fiquei nervosa, desesperada, mas não podia sair do lado da minha filha. Era muita dor, era muito sangue. E foi ali, naquele momento, que tudo começou a desmoronar. Quando a parteira entregou o bebê nos meus braços, foi como se o mundo congelasse. Era um menino, lindo, saudável e assustadoramente parecido com alguém que eu conhecia bem. Com o Júlio, o mesmo nariz, o mesmo tom de pele, o mesmo formato de olhos. Eu travei. O coração disparou. A cabeça girou. Eu olhei para Amanda, ainda deitada, suando, chorando, e ela me encarou de um jeito que eu nunca vou esquecer. "Mãe." Foi só isso. Um sussurro. Um pedido de perdão mudo. Um grito escondido. Eu quase desmaiei. Eu quase larguei aquele bebê no chão. Eu quase vomitei ali mesmo. Mas eu respirei fundo. Segurei a criança. Saí do quarto e fui direto pro banheiro. Tranquei a porta e desabei. Depois que tranquei a porta do banheiro e desabei, parecia que algo dentro de mim tinha morrido. Não era só a dor da traição. Era uma dor que vinha com vergonha, com culpa, com uma sensação de estar vivendo um pesadelo acordada. O rosto daquele bebê era o rosto do Júlio. Era impossível não enxergar. Os mesmos olhos, o queixo marcado, o formato do nariz. Parecia até uma miniatura dele. Voltei pro quarto com as pernas bambas. A parteira estava embalando o bebê e a Amanda, suada e fraca, olhou para mim como quem implora por um perdão que nem tinha sido pedido ainda. "Mãe." Foi só isso. Um sussurro, um lamento, um chamado.
Eu não respondi, só a encarei. E ela virou o rosto envergonhada. Fui para a cozinha, liguei para o Júlio. Ele atendeu com a voz calma. Hello? Oi, amor, já nasceu? Onde você tá? Na rua. Não consegui entrar ainda. Tudo bem aí? Você é o pai dessa criança, Júlio? Me responda. Patrícia, me escuta. Não por telefone. A gente precisa conversar. Desliguei na hora. Voltei pro quarto como uma bomba prestes a explodir. Amanda, eu já sei. Ela chorava em silêncio, os olhos cheios de medo. Eu juro. Eu não queria te magoar, mãe. Foi ele que te obrigou? Ele te ameaçou? Foi isso? Não foi assim. Eu me confundi. Eu achava que ele me entendia. Ele me dava carinho, me elogiava e eu fui me deixando levar. Você tinha 17 anos, Amanda. Ele era seu padrasto. Ela caiu em prantos. Mãe, eu me sinto suja. Eu juro que tentei sair disso. Mas quando eu quis contar, já era tarde. Eu desabei. Sentei no chão. Tremia. Minha cabeça girava. Naquela noite, o Júlio voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Com uma sacola de pão na mão, sorriso no rosto. Cadê meu netinho? Eu fui para cima dele. Você é o pai, eu sei. Para de fingir, miserável. Ele arregalou os olhos. Me puxou pro canto da cozinha. Você vai gritar e fazer escândalo. Eu te amo, Patrícia. Mas aconteceu. Eu e a Amanda. Foi só uma vez. Uma vez? E engravidou? E você sumiu no dia do parto por quê? Eu tava com medo, caramba. Você não entende? Eu me arrependi. Eu nunca quis isso. Me perdoa, por favor. Sai da minha casa agora. Patrícia, eu sou o pai dessa criança. Eu tenho direitos. Você não tem nada. Você traiu a mim, a ela e ao que a gente tinha. Ele saiu, pela primeira vez, com medo de mim. Nos dias seguintes, Amanda não saía do quarto. Eu também não. A casa ficou muda, fria. A criança chorava e parecia um lembrete vivo da maior dor que já senti. 3 semanas depois, Amanda me chamou no quarto. Mãe, o bebê não mama. Tá quente, tá estranho. Levei correndo pro hospital. O médico pediu exames e voltou com a cara séria. A gente encontrou uma coisa incomum. O tipo sanguíneo do bebê é incompatível com o da Amanda. Como assim? Ela é a mãe. A senhora tem certeza? Porque, pelos resultados, é impossível. Mas ele nasceu de mim. Nem toda gestação é biológica. Há casos raros de troca de embriões, inseminações não consentidas ou fertilização irregular. Recomendo fazer um teste de DNA completo. 3 dias depois, recebi o laudo. O bebê era meu. E do Júlio, eu gritei. Gritei como um animal ferido. Tranquei a porta. Rasguei a blusa. Mordi o travesseiro. Eu tinha sido violentada. Voltei no tempo. Lembrei da noite em que estive internada com uma infecção urinária. Fiquei 4 dias no hospital, sedada por causa da febre. Júlio ia me visitar todos os dias. Peguei as imagens das câmeras de segurança da ala onde fiquei internada. Pedi autorização com um advogado. Insisti até conseguir. Numa madrugada, ele entra sozinho no quarto. Apaga a luz, fica lá por 23 minutos. Sem enfermeiro, sem acompanhante. E eu, dopada. Foi aí que entendi. O que Amanda viveu foi consequência de um mal maior. Ele nos destruiu. A mim e a ela. Era hora de agir. Naquele momento, eu sabia que não podia mais calar. Eu não era só uma mulher traída. Eu era uma vítima de um crime. De um monstro? De alguém que dormia do meu lado por anos e usava a máscara perfeita de pai, marido, homem de família. Fui à delegacia com o relatório médico e as imagens do hospital. Contei tudo. Não foi fácil. Tive que reviver cada detalhe, cada dor, cada humilhação. Quero registrar boletim de ocorrência. Ele me violentou enquanto eu estava sedada no hospital. A senhora tem provas concretas? Tenho vídeo, exames e o resultado de um teste de DNA que prova que a criança que ele dizia ser neto é filho dele, comigo. O delegado se levantou da cadeira. A expressão dele mudou. Vamos abrir inquérito, mas a senhora vai ter que ser forte. Isso pode ir pra mídia. Vai ser doloroso. Eu assinei tudo que me pediram. Dei depoimento. Iniciei o processo criminal. E ali, naquele papel assinado com a minha mão trêmula, eu comecei a sair do fundo do poço. Mas o mais difícil ainda estava por vir. Contar para Amanda, ela ainda achava que o filho era dela, que tinha cometido o pior pecado de sua vida por desejo, por carência, por impulso. Mas, na verdade, ela também tinha sido manipulada.
destruída emocionalmente por um abusador disfarçado. Entrei no quarto dela. Ela estava dando banho no bebê. Eu sentei na beira da cama. Filha, o exame de DNA chegou. E? Ele é meu, não seu. Ele é meu filho. Ela travou. O quê? Como assim? Eu parei ele. Você foi usada, Amanda. Assim como eu. Aquela gravidez não era sua. Foi implantada. Ele me violentou. Enquanto eu estava sedada, no hospital, meses atrás. Ela deixou a toalha cair. O bebê quase escorregou. Eu corri e segurei. Não pode ser. Isso é coisa da sua cabeça. Isso não faz sentido. Eu carreguei ele. Ele cresceu dentro de mim. A medicina explica. Isso acontece, sim. E aconteceu com você. Ele implantou o embrião e te fez acreditar que o bebê era seu. Mas por quê? Para nos controlar. Para calar a verdade. Porque ele é doente. Porque ele é cruel. Amanda chorava tanto que mal respirava. Caiu de joelhos no chão, abraçada ao próprio corpo. Mãe, eu tô destruída. Eu fiz carinho nele. Eu me apaixonei por ele. Não foi culpa sua, meu amor. Foi abuso emocional. Você era uma menina. Ele sabia o que estava fazendo. Passamos a noite abraçadas em silêncio. Pela primeira vez, depois de tudo, ela me chamou de mãe, com verdade na voz, como quando era pequena. No dia seguinte, a polícia bateu na porta. Júlio foi preso preventivamente. Tentou resistir, tentou dizer que era um mal-entendido. O senhor está sendo investigado por estupro de vulnerável, manipulação genética e violência doméstica. Isso é um absurdo. Elas estão inventando tudo. Temos imagens, laudos e testemunhos. Qualquer coisa, o senhor fala no tribunal. E foi levado algemado, sem direito a olhar para trás. A casa ficou em silêncio. Pela primeira vez, um silêncio de paz, mas também de luto. Porque não é só o Júlio que foi embora. Foi a imagem que eu tinha da vida. Foi o sonho da família. Foi o chão debaixo dos meus pés. Nos meses que seguiram, eu precisei de psicólogo, advogado, terapeuta. Amanda também. E o bebê, meu filho? Ele não tinha culpa de nada. Ele era só um inocente. Um símbolo de algo maior do que eu jamais poderia imaginar. Adotei ele legalmente. Coloquei o nome de Rafael. E jurei que ele não teria a sombra do pai. Os meses passaram. Lentamente. Como quem tenta reconstruir uma casa depois de um incêndio. A cada canto da casa havia uma lembrança que me feria. A caneca do Júlio no armário. O perfume dele no guarda-roupa. As fotos na estante. Rasguei, joguei fora, limpei tudo. Mas o pior estava dentro de mim. Me olhava no espelho e já não sabia quem era. Uma mulher marcada. Uma mãe despedaçada. Uma vítima tentando ser forte. Mas também uma sobrevivente. Amanda, por sua vez, mergulhou num poço escuro. Sentia culpa por ter se envolvido emocionalmente com ele, mesmo sem saber de toda a verdade na época. Ela se sentia usada, suja, enganada. Mãe, eu nunca mais vou conseguir confiar em ninguém. Nunca mais vou amar. Eu matei dentro de mim tudo que era bonito. Não, filha. Ele fez isso com a gente, mas a gente não vai deixar ele vencer 2 vezes. Ele destruiu o ontem, mas não vai roubar o amanhã. Com o tempo, começamos a criar uma rotina com o Rafael. Ele crescia saudável, sorridente, com uma energia que iluminava os cantos sombrios da casa. Era como se Deus tivesse deixado um pedaço de luz no meio da nossa tragédia. Amanda me ajudava a cuidar dele. Mesmo sabendo que ele era meu filho, não dela, ela o tratava como irmãozinho. Às vezes chorava escondida. Outras vezes beijava a testa dele e dizia: Você não tem culpa de nada, meu amor. E eu vou proteger você como se fosse parte de mim. E era, porque de alguma forma, nós 3 nos tornamos uma família nova. Ferida, mas viva. Arrebentada, mas em pé. O processo contra o Júlio demorou. Ele tentou negar até o fim. Mas a justiça não é cega quando as provas são gritantes. A sentença saiu quase 1 ano depois. 18 anos de prisão, sem direito a recorrer em liberdade. Eu chorei ao ouvir o veredito. Mas dessa vez, chorei de alívio. Acabou. Sussurrei para mim mesma com os olhos fechados. Não tinha acabado de verdade. As cicatrizes ainda estavam ali. O medo, os gatilhos, os pesadelos. Mas a sensação de justiça, de que eu tinha feito a coisa certa. Isso me deu fôlego. Comecei a compartilhar minha história em grupos de apoio a mulheres. Muitas choravam comigo. Outras confessavam casos parecidos que nunca tiveram coragem de contar. Foi aí que eu percebi. Meu relato podia salvar outras. Podia alertar, inspirar, empoderar. Hoje, Rafael tem 2 aninhos. Corre pela casa com os pezinhos descalços, derrubando brinquedos e espalhando risos. Amanda voltou a estudar.
Está fazendo psicologia? Quer ajudar outras meninas que passaram pelo mesmo. E eu sigo. Cada dia é uma batalha silenciosa. Mas também é uma vitória, porque não deixei o mal me enterrar. Porque escolhi viver. E se você chegou até aqui, lendo meu desabafo, eu quero te pedir uma coisa. Não se cale, nunca. Se algo dentro de você grita, mesmo quando tudo parece normal, escute. O instinto de uma mulher nunca falha. E o silêncio é o maior aliado de quem faz o mal. Eu me reconstruí. Mas precisei quebrar primeiro. Hoje, quando olho para o Rafael, eu vejo o que sobrou de um passado cruel. Mas também o que pode nascer da dor. Força. A vida me deu um novo começo, mesmo depois do pior fim.